Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live das 9h47 da manhã, de segunda a quinta. Estou aqui com vocês, cumprindo o nosso combinado de fazer a pausa na hora da pausa. A gente faz uma pausa curtinha, com objetivos para quem está chegando. A gente vai relembrar para que a gente faz essa pausa. Primeiro, voltado para os estudos, voltado para o trabalho, a gente já entendeu que as pausas elas aumentam a produtividade no trabalho. E para quem está estudando, são as pausas que vão realizar esse momento de cristalização. Além disso, é meu dever, né? Não vou dizer dever, mas é minha missão compartilhar com vocês conhecimentos registrados, científicos, publicados, para desmistificar crenças antigas sobre o processo de ensino, de aprendizagem, de estudo e contar com vocês para a gente fazer essa corrente de construção de conhecimentos atuais que vão auxiliar vocês a cultivarem um cérebro capaz de aprender mais rápido, mais leve e melhor. Então, nessa live de hoje, a gente traz sempre algumas situações que ficam muito presentes nas falas. Eu fico muito atenta às falas, tanto de vocês quanto as que chegam para mim via direct. Na live de ontem, nós falamos a respeito de uma frase clássica: no pain, no gain. E eu acho o máximo quando tem algumas desconstruções e que chegam para mim a repercussão do incômodo que elas geram, e a partir dessas reflexões aqui, isso passa a levar adiante. Então, se você tem algum amigo que precisa desconstruir crenças em relação a estudo, manda um aviãozinho da live, coloca o coração se é um assunto que você se interessa, tá bom? Quando eu trouxe essa frase ontem, lembrando que ela pode sim ser muito útil e ter muito sentido quando a gente fala de músculo físico, ir para a academia, ou um autoconhecimento, a fase do metamorfosear, ou um processo de lapidação profissional. Sim, essa frase de fato pode fazer sentido. Sem dor, não há ganho. A gente sabe que esse processo de sofrimento da borboleta, fazer bastante esforço, vai deixá-la mais forte. No pain, no gain. Isso é realmente algo que podemos observar, constatar, vivenciar e concordar. Só que é um equívoco muito grande quando a gente traz essa frase para um ambiente de estudos, de estudo e aprendizagem, porque o estudo precisa ser leve. Cientificamente, o nosso cérebro foge da dor. Logo, você passar um turno inteiro, 5 horas, se matando de estudar, esse é o verbo que os alunos falam muito aqui comigo, né? Eu estou me matando de estudar. Se matar de estudar não gera resultados positivos de aprendizagem, gera exaustão. Exaustão gera burnout, que está na moda agora, né? Exaustão gera apagão. E é exatamente isso que a gente faz o contrário aqui nessa hora da pausa, né? Já parou para pensar? Portanto, essa crença de quem sem dor não há ganho, no pain, no gain, ela serve para outros contextos. É um perigo muito grande a gente trazer isso para o contexto do estudo, para o contexto da aprendizagem. Fala aí para mim, né? Você já se sentiu frustrado porque se matou de estudar e não conseguiu ter resultado favorável, provavelmente por ter se matado de estudar. Há quem se mate de estudar e tenha resultados positivos? Toda regra tem uma exceção, não é verdade? O que eu preciso desmistificar é que é uma crença que tem sido muito profundamente proliferada por outros meios em um cenário que não é um cenário coerente com essa fala. Para sempre embasar isso, eu trouxe um trecho, um parágrafo que eu quero ler para vocês, do neurologista Leandro Teles, que ele escreve exatamente isso aqui no livro, tá bom? Ele fala o seguinte: um estudo efetivo é aquele bem direcionado, sem perda de tempo e energia e com rendimento adequado. Estudar certo é melhor que estudar muito. Eu vou repetir para vocês fixarem aí e para vocês compartilharem isso com o máximo de pessoas que vocês acreditam que precisam dessa informação. Aquelas pessoas que vocês veem, né, observam que estão ali se matando de estudar,
no final de semana, nos feriados, quando poderiam estar realizando atividades de lazer que vão ser importantes para o cérebro e que acabam não tendo bons resultados, ocasiona muito mais frustração. Vou repetir, estudar certo é melhor que estudar muito. Isso está escrito, isso é comprovado cientificamente. E aí eu vou continuar esse parágrafo aqui de Leandro Teles, que é escritor e neurologista, ele é um médico e escreve também sobre situações voltadas ao funcionamento e processo de memorização, de fixação, de aprendizagem, ou seja, como acontece o caminho de absorção e de cristalização das informações nessa máquina tão complexa que é o nosso cérebro. Relembro que estudar é um ato individual e intransferível, que o ambiente precisa ser adequado, ou seja, ele coloca aí entre parênteses, organizado, iluminado, harmonioso, que você precisa estar descansado, motivado, alimentado e confortável com a situação. Você estuda para reter, para ancorar e não para aplicar o aprendido apenas no dia seguinte. Ontem vieram muitas perguntas sobre o estudar de véspera ou estudar muito, e pode ser que faça algum sentido para algumas pessoas que não deram conta dessa absorção de informações durante um período e só tinham a véspera para conseguir absorver o mínimo de informações em pouquíssimo tempo, provavelmente para uma avaliação no dia seguinte. E esse acúmulo de informações, quando ele precisa acontecer, é importante que haja nessas situações também, né? Estar descansado, motivado, alimentado e confortável. Contem aí para mim se faz sentido para vocês isso, né? Sejam todos bem-vindos. Tem alguém ali falando que tem o hábito de estudar de véspera. Ok. Quando é feito como uma exceção, tudo bem. O problema é quando se torna um hábito. Essa palavra hábito, né, chega um pouco esquisita para mim, porque fazer isso habitualmente, você manda o comando para o seu corpo, para o seu cérebro, que essa é uma única forma de estudar. E cientificamente é comprovado que não traz não traz resultado. Estudar somente de véspera, coisas são exceções. E aí, dentro dessa perspectiva sobre o processo de assimilação, o processo de estudo e o estudo efetivo, é importante que o material, o ambiente, seja tão leve quanto a frase que eu dei início a essa live. No pain, no gain? Não. Você pode ter ganho sem dor. Aliás, você deve ter ganho sem dor. Como é que você tem ganho sem dor? É muito mais efetivo você dedicar 25 minutos por dia, 30 minutos por dia, comparado a acumular todas as informações que você precisa para ter uma segurança ao usar aquelas informações em um dia só. Eu escuto muitos alunos falando assim, o sábado eu vou tirar um turno para desacumular todas as aulas que eu assisti durante a semana. É um grande equívoco. Mas chegou, né, Tiago? É importante chegar. Então, é um grande equívoco fazer isso. Primeiro, muito provavelmente você pode chegar à exaustão. Você pode até ter o hábito de fazer 4 horas, 5 horas, um turno inteiro, o dia inteiro estudando, fazendo as pausas. Tudo bem, mas mais que 5 blocos de estudo já não é o recomendado. E a retenção da informação, ela fica, assim, prejudicada. Logo, é melhor que se você trabalha e estuda, é muito mais eficiente que você faça isso de uma forma consistente e continuada, com frequência, mas pouco. Estudar precisa ser leve, estudar pode ser prazeroso, principalmente quando a gente começa a ter as motivações e enxergar os resultados. Logo, quando o Dr. Leandro ele fala exatamente essa frase: um estudo efetivo é aquele bem direcionado, sem perda de tempo e energia e com rendimento adequado. E aí eu repito, mais uma vez, uma frase do neurologista Leandro Teles: estudar certo é melhor que estudar muito. E aí alguém pode estar se perguntando assim, como é que eu sei que eu estou estudando certo? Ou o que é estudar certo? Existe certo e errado, né? Embora sejam palavras que eu particularmente não gosto muito de usar, só que elas são necessárias
de identificação, porque há pessoas estudando hoje, no século XXI, da mesma maneira que estudava no passado, no século XX. Então, é certo ou errado? Tudo bem. Quem não gosta de utilizar essa palavra certo ou errado, são formas que são incoerentes ou desconexas. Afinal de contas, quando a gente entende que existem novos métodos que são atualizados, eles fazem muito mais sentido agora. É como se você entregar uma máquina de datilografia para uma criança de 5 anos de idade para ela digitar um texto. Então, eu não posso dizer que é certo ou que é errado, mas muito provavelmente essa criança ela vai achar esquisito utilizar aquele equipamento, aquela ferramenta para digitar um texto que vai, se ela errar, ela vai ter que fazer de novo, que se ela fizer uma tecla, se tiver uma tecla quebrada, ela vai perder mais tempo utilizando aquele processo, enfim, e ela não pode copiar e colar algumas vezes. Mas a máquina de datilografia era um recurso utilizado pelos nossos antepassados, né? Eu utilizei máquina de datilografia, nossos avós, nossos pais. E o jornalismo viveu graças à máquina de datilografia. Então tá tudo certo. Agora, faz sentido eu continuar usando uma máquina de datilografia para escrever um texto agora, 2020, século XXI? Então, para quem não gosta das palavras certo ou errado, é perceber que é possível que no passado estudar muito fosse coerente, mas hoje, exaustão, se acabar de estudar, nem para status, porque há pessoas que por uma questão de status, né, gosta de falar, gosta de sentir que isso vai me validar que eu sou uma pessoa estudiosa se eu sair falando por aí que eu preciso estudar muito. Portanto, sempre 30 segundinhos para a gente terminar essa live de hoje. Meu combinado com vocês, a gente encerrar às 10 horas, como é que você sabe se você está estudando certo? Se você não chega à exaustão, se você utiliza técnicas de concentração, se você utiliza ferramentas de fixação e memorização e se ao final dessa sessão de estudo, desse bloco de estudo, você tem isso fixado a médio e longo prazo, porque curto prazo é estudar de véspera. Logo, eu termino essa live de hoje agradecendo a presença de todos vocês. Nos vemos amanhã às 9h47, sempre de segunda a quinta, às 9h47, com essa frase de Leandro, que escreveu, né, no livro que estudar certo é melhor que estudar muito, tá bom? Vou deixar a caixinha aqui nos stories, quem tiver alguma pergunta sobre a live, e vejo vocês amanhã às 9h47. Tchau, tchau!